Muito boa noite, eleição, boa noite Pará, boa noite Brasil. Começando agora mais uma edição do seu Cidade Alerta, aqui na TV Adonai, no canal 19, a TV do Bem, afiliada à Record TV Belém, essa é a TV. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que está nos acompanhando de vários cantos da nossa cidade e na região. Muito obrigado pela sua audiência. Eu quero te falar que a partir de agora você pode entrar em contato, nossas plataformas digitais, Facebook, TV Adonai Redenção, Instagram, @TV Adonai, é o seu contato direto. Pode ligar, mandar mensagem e na hora a gente vai falar com você, tá certo? Já começa o seu Cidade Alerta sem enrolação, porque você sabe que aqui a notícia vem e acontece na hora. Eu vou direto à cidade de Tucumã, porque Tucumã tem registrado índices de criminalidades assustadores. Tucumã foi responsável este ano, para você ter uma ideia, pelo primeiro homicídio do ano de 2020 na região sul do Pará. Um homem foi morto lá naquela cidade. E agora, moradores de um lugar de condomínio, lá das casas populares, como eles chamam, foi encontrado morto. Amanheceu o dia, o povo deu falta dele, enquanto foi na casa, encontraram ele caído no chão. A casa tinha lá suas roupas, os seus trens, e apesar de pequeno lugar, infelizmente, foi encontrado o corpo deste jovem. Mais detalhes e o final dessa história eu te conto a partir de agora com o repórter Juscelino Show, Foi no Cidade. Na manhã deste domingo, dia 12, foi encontrado o corpo de um homem, identificado como Abimael Santos Oliveira, assassinado a facadas dentro de uma das 850 unidades habitacionais do conjunto residencial Vale das Rosas, as casas populares do projeto Minha Casa, Minha Vida do governo federal em Tucumã, região sul do Pará. Foi nessa residência aqui no setor Vale das Rosas, aqui na quadra número 27, casa também número 27, na Rua Cereja, que ocorreu esse trágico homicídio aqui na cidade de Tucumã. Dentro da residência, as marcas do sangue ainda por toda a casa. Nós vamos entrar agora dentro da casa para os senhores verem a situação que ficou essa casa depois deste assassinato aqui no setor Vale das Rosas, as casas populares de Tucumã. Vem comigo, Otávio Sampaio, que a gente vai ver aqui, ó, que a casa praticamente está abandonada. Segundo informações de alguns moradores, o proprietário da casa, que havia contemplado essa casa aqui, ele morreu e a casa ficou aqui, tipo, abandonada. A gente não sabe se o departamento de habitação do município foi informado sobre que a casa estava abandonada devido ao falecimento do real proprietário, que foi contemplado durante o sorteio das casas populares aqui de Tucumã. O certo é que tinham aqui outras pessoas residindo aqui na casa e o Abimael Santos Oliveira, que estava aqui no local, ele apareceu morto. Aqui, ainda as marcas de sangue pelo chão da casa, né, muito sangue. A gente percebe que houve aqui uma luta corporal entre vítima e o seu algoz, né? Aqui alguns móveis ainda pelo local. A gente vê muita sujeira, muito lixo ainda descartado aqui dentro da casa. Tem um fogão de 2 bocas aqui, uma panela de pressão. Aqui tem algumas roupas jogadas por todo o chão aqui deste cômodo. No outro cômodo aqui a gente percebe também uma outra quantidade de pertences, como sapatos, roupas, peças íntimas, que ficaram aqui no local. A gente não tem informações quantas pessoas estavam aqui na casa e quem são essas pessoas. O certo é que Abimael Santos Oliveira apareceu morto na manhã deste domingo, dia 12, aqui na residência. Populares acionaram a Polícia Civil e comunicaram o fato. O delegado Rafael Machado mandou a sua equipe aqui ao local e constataram que o homem havia recebido diversas perfurações de faca por todo o corpo. A polícia então acionou uma funerária que resgatou o cadáver e levou para o necrotério do hospital aqui em Tucumã para o exame cadavérico. Essas são as informações. O homem estava aqui e, de repente, apareceu esfaqueado. Quem matou Abimael Santos Oliveira? Essa agora é a pergunta que todos querem saber. Porém, a Polícia Civil está investigando na tentativa de identificar e prender os suspeitos. Tá bom, coloca para mim a imagem de novo do Abimael. O Abimael que foi morto. Coloca a imagem dele em vida, por favor, comandante, assim que você tiver, tá? Dele em vida.
Porque este rapaz aqui, pode encher agora a tela? Este rapaz, este jovem que você está vendo aí, o Abimael, estava dentro da sua casa, como estava contando o repórter Juscelino Show, e detalhe, ele não mora sozinho. Pode vir comigo. E agora, o que aconteceu? Ele não estava sozinho dentro da casa. E ainda foi encontrado morto no outro dia com golpes de faca. Temos algumas hipóteses a ser trabalhadas. Alguém tentou entrar na casa dele para roubar. Outra hipótese que pode ser analisada, eu estou falando de hipótese. Ele devia alguma coisa para alguém e foram lá cobrar. Terceiro, brigou com um familiar, brigou com alguém, foi esfaqueado. E vários outros pensamentos, outras linhas de investigação que levam a ser o questionamento. Por que mataram Abimael? Por que tiraram a vida desse rapaz que você está vendo aí agora? Este rapaz jovem, novo, que muitos conheciam, de repente estava tranquilo, rindo de dia, andando para lá e para cá, e no outro dia pela manhã amanhece sem vida. Não, e não tem como dizer que não. A casa, se tiver imagens do quanto o repórter dentro da casa, comandante, deixa rodar. A casa você pode observar que vazia, está toda bagunçada, cheio de móveis para lá, móveis para cá. Está acontecendo dentro da residência, você pode ver que está tudo revirado, como se as pessoas tivessem mexido para lá, mexido para cá, como se tivesse acontecido uma luta. Então o delegado Rafael Machado, lá da cidade de Tucumã, informou a nossa equipe que também trabalha com a hipótese de ele ainda ter tentado se defender, ter brigado, ter lutado, uma briga mesmo, eles dois, para não poder morrer. O cara ainda lutou para sobreviver, mas infelizmente ainda tiraram a sua vida. Dentro da casa você está vendo agora, o nosso repórter Juscelino Show mostrando aí, ainda tem roupas femininas inclusive. Então mostra de que ele não ficava lá sozinho e que talvez não possa ser apenas um homem, talvez, quem sabe, tem alguma mulher envolvida no meio. Então, quando nós pensamos assim, são linhas a serem tomadas, mas óbvio, a resposta virá através da investigação dos policiais que estão no caso para dar respostas positivas e consistentes à sociedade de Tucumã, à sociedade que está acompanhando o caso e principalmente à família que não pode ficar padecendo com as dúvidas e com a incerteza do que aconteceu. Porque o pior é para a família, que fica perguntando, mas era um caboclo do bem, sorria para todo mundo, ria para todo mundo, por que mataram? Por que tiraram a vida? Olha, nessa foto aí, inclusive, é dentro da casa e tem gente atrás dele. Tem gente lá atrás dele. Você está acompanhando agora o Cidade Alerta, obrigado pela audiência, você está vendo o caso do Abimael. O Abimael que foi morto a facadas em Tucumã. E você que está chegando agora para você entender, este rapaz foi encontrado morto pela manhã a golpes de faca em sua residência. Coisa estranha. Coisa macabra. E independente do resultado final que a polícia chegue, o que nós esperamos que seja o mais positivo e mais rápido possível, que sejam tomadas medidas e sejam feitas ações e atitudes que vão manter o indivíduo ou a indivídua, a mulher ou o homem, ou que seja lá quem for, atrás das grades. Porque acontece um crime como esse, o rapaz é capturado e depois é aliviado de acordo com a lei. Não pode um negócio desse. Dá um trabalho danado para os policiais, que tem que se desvirar em 40, 50 para poder fazer o serviço, e aí não cumpre com a lei. Pelo amor de Deus, seja dada uma resposta logo para a família, para o povo, e que esse trabalho seja realizado. A equipe do Dr. Rafael Machado, como foi falado na matéria, está cuidando de tudo, informou que a bordo de novas informações, vai mandar aqui e você vai acompanhar na tela do seu Cidade Alerta, aqui na programação da TV Adonai, no canal 19, porque esse é o nosso compromisso. E até o fim, e mostrar para você o que de fato acontece, o que de fato está sendo notícia e o que é a verdade, acima de tudo. É por isso que isso, na verdade, que nós frisamos. Você sabe, está todo mundo comentando sobre a nova lei que foi aprovada, a lei criada pelo senador Randolfo Rodrigues, sobre a lei de abuso de autoridade. Algumas pessoas têm dado certas informações, outras têm dado outras informações, e nós preparamos uma matéria especial para você explicando acerca da lei do abuso de autoridade. E você vai acompanhar, neste caso, dentro da lei, com a presença de um policial e algumas questões acerca do abuso de autoridade,
o que seria, o que é. A nossa produção já está com o material ali, certo, comandante Gesiel? E nós vamos trazer para você agora, inclusive com a parceria da TV Record, lá na cidade de Altamira, que preparou o material, caminhou para a gente, e é muito importante para que você possa entender essa situação, tirar as suas dúvidas e, a partir daí, começar a fazer seus comentários ou tirar alguma conclusão, tá certo? Preste atenção e acompanhe agora no seu Cidade Alerta. A lei entrou em vigor no dia 3 de janeiro, chamada de Lei de Abuso de Autoridade, altera a atuação de servidores do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Em setembro do ano passado, 4 meses antes de começar a valer, os senadores mantiveram 15 vetos e derrubaram 18 do presidente Jair Bolsonaro. Em sessões polêmicas, as opiniões se dividiram. A legislação de abuso de autoridade passou a ideia à população brasileira tratar-se de uma tentativa de intimidar, de atemorizar, de limitar a ação de investigadores e de julgadores. Eu tenho convicção de que ele sairá daqui como um instrumento para coibir a prepotência, a arrogância, o abuso que é cometido no dia a dia contra a população brasileira. A nova lei proíbe prisões em desacordo com a Constituição, escuta telefônica sem autorização da Justiça, abertura de investigação sem indícios de crime e bloqueio de bens e dinheiro com valores muito acima da dívida. Além de multa, o servidor que desobedecer à lei de abuso de autoridade pode ser preso. A pena é de até 4 anos. As proibições e as punições também valem para a polícia. A partir de agora, fica proibida a exposição do preso. Alguns casos de grande repercussão, como o padrasto que estuprou e matou a enteada em Medicilândia, ou o homicídio de mãe e filha, que repercutiu em Altamira e em toda a região, vieram à tona graças à divulgação feita pela imprensa. A polícia prendia e nós, enquanto veículo de comunicação, divulgávamos. Uma dúvida que acabou aparecendo a partir do momento em que a nova lei entrou em vigor era se o trabalho da imprensa seria atrapalhado. Passaria a imprensa, a partir daquele momento, a não poder mais divulgar imagens de detentos? De acordo com o superintendente da Polícia Civil, o Alisson Damasceno, tudo é uma questão de interpretação. A lei se aplica aos agentes públicos, né? Então é bem específico aos agentes. No momento que o agente tem a custódia de um indivíduo, de uma pessoa, ele deve preservar ali os direitos constitucionais dessa pessoa. Então é diferente se uma imagem que for captada na rua, sem a intenção do agente expor aquele indivíduo, eu acredito que não, dentro da legislação, não se configuraria o crime. Ou seja, não houve o dolo do agente. Tendo em vista, por exemplo, numa via pública, no momento de uma prisão em via pública, se por acaso alguém fotografar ou filmar essa ação, não recai sobre o agente. Para o comando da Polícia Militar, a lei pode atrapalhar a atuação nas ruas. Durante a condução do preso, se ele for flagrado, o policial for flagrado por algum outro cidadão e essa imagem for divulgada, não fica claro, né? Há uma dúvida, há um questionamento de que se o policial é responsável ou não por uma imagem da qual ele não autorizou, mas da qual ele não tem domínio, não foi de responsabilidade dele. Aí fica essa pergunta, será que o policial militar vai ser punido por isso? E aí? Você viu que são vários os questionamentos, tanto de várias partes, e óbvio, ninguém quer sair prejudicado ou infligir a lei. Ainda mais a lei que foi feita, os policiais, a gente tenta entender o lado. E a gente também tenta ver o lado da imprensa, porque com a importância de imagens a serem divulgadas, você tem a solução e ajuda para resolver vários casos. Aqui no Cidade Alerta, por exemplo, foram divulgados vários casos onde pessoas que estariam envolvidas foram divulgadas, mostradas a imagem, através daquelas imagens que são divulgadas sobre o procurado, enfim. Então, devido a isso, gerou-se várias dúvidas, se poderá ser mostrado ou não. De acordo com o rapaz que falou antes do policial, ele disse, inclusive o delegado, ele falou que não se pode os policiais fazer essa divulgação da imagem, mas caso a imagem chegue até a imprensa e seja divulgada,
o caso não teria correspondência com eles, e sim a imagem teria chegado à imprensa não oficialmente por eles. Então eles assim não iriam responder. Só que há-se a dúvida, por quê? Como é que vai comprovar, de acordo com a polícia, que não foi eles que mandaram, que não foram eles que entregaram a informação? Então, de todos os lados, há o questionamento, há uma dúvida, e há sim também as controvérsias dessa lei que ela foi feita. Por quê? Você pode acompanhar que um dos senadores, ele falou que está tendo um abuso de autoridade contra a população brasileira. Eu acho que é depois do senador Álvaro Dias, comandante Eziel. Pode deixar o vídeo rodar, que na hora que chegar eu peço para você segurar. Olha o que ele falou. Que está tendo um abuso de autoridade contra a população. Esse rapaz, bem aí, segura ele para mim, comandante Eziel, e prepara a fala dele do começo. Antes dele aparecer um pouco. Quando você preparar, você me dá um sinal. Ele fala que está tendo abuso de autoridade com a população brasileira. Sendo que, pense comigo, a pessoa que está sendo encaminhada pela polícia, a pessoa que está sendo encaminhado por algum crime que cometeu, por alguma atitude que cometeu, ele ainda faz parte da população brasileira, certo? Faz parte. Mas ele está cumprindo com seus direitos e deveres igual os outros cidadãos de bem? Então, será que essa afirmação dele, opressão à população brasileira, não está equivocada quando ele se remete a alguém que está praticando o errado e comparando com o resto do povo que faz o bem? Olha o que ele diz, coloca de novo. Jogadores. Eu tenho convicção de que ele sairá daqui como um instrumento para coibir a prepotência, a arrogância, o abuso que é cometido no dia a dia contra a população brasileira. Ele falou contra a população brasileira, está certo, o rapaz que está cometendo crime faz parte da população brasileira. Mas a pergunta é, ele está correspondendo com seus deveres de cidadão do bem brasileiro? Porque desde quando eu saiba, a população de bem brasileira não anda roubando, não. Ninguém na TV Adonai mostrou o rosto de alguém aqui que estava simplesmente andando na rua porque estava trabalhando ou fazendo certo. Mas você viu lá de qual partido ele é? Pois é, fica de olho no partido dele, porque a ideia nisso tudo é beneficiar mais lá em cima e atrapalhar a vida de quem está lutando aqui embaixo. Você viu uma das novas leis, na nova lei, agora uma das coisas que ficou acordado? Proibido o bloqueio de bens acima da dívida. Ou seja, se for prender algum político corrupto e for bloquear os bens dele, olha lá, ó, bloqueios de bens e dinheiro com valor muito acima da dívida. Não pode bloquear os bens dele acima da dívida, porque está errado, tem que deixar um dinheirinho para ele, porque se ele quiser sumir no meio do mundo, sabe, dar uma escapada, ele pode, porque os bens dele não estão todos bloqueados, ele ainda tem condição. Aí o que ele tirou dos cofres públicos tem que ser entendido que ele não tira só em quantia, não. No momento em que se desvia o dinheiro público, se tira o dinheiro da educação de crianças que não têm condição de ter uma escola privada. No momento em que se desvia dinheiro público, se tira da saúde, aonde milhares de pais e mães de família têm morrido em filas de hospitais. Quando se tira do dinheiro público, se tira a oportunidade de jovens e adolescentes terem um futuro melhor, com lazer, com aquilo que eles merecem. E aí vem me dizer que bloquear os bens dele acima da dívida que ele tirou, que ele roubou, que ele passou a mão do povo, não pode mais, tem que ser só aquilo. Se for comparar com o dano que a corrupção dele trouxe ao povo, faça-me um favor. Faça-me um favor. Que essa lei seja revista o mais rápido possível. E já tem informações de que estão se levantando para poder rever essa lei, reanalisar os pontos que verdadeiramente são de importância para a população e aí sim fazer de acordo que o povo seja beneficiado e não igual uma cambada que está saindo ganhando em cima disso tudo. Desculpe a palavra de expressão,
mas é porque verdadeiramente revolta. Revolta, revolta, revolta uma situação como essa. Aconteceu na cidade de Santana do Araguaia e está repercutindo muito, aonde um pai teria estuprado. Olha só, ele está sendo acusado, ele não está condenado, ele está sendo acusado de ter estuprado a própria filha de apenas 14 dias de vida. A criança não resistiu e teria vindo a óbito, e muitas pessoas estão compartilhando e comentando. A polícia entrou no caso, está investigando e está correndo atrás de mais informações para chegar-se ao resultado e ver o que de fato aconteceu. Porém, exames que foram realizados estão provando que isso de fato ocorreu. Mas a resposta final, repito, virá através da investigação da polícia. Mas o impressionante é que caso semelhante a esse aconteceu lá em Parauapebas. Aonde, comandante Gesiel? O caso da criança que morreu após ser estuprada e ainda ser violentada pelo padrasto. E o pior de tudo, com o consentimento da mãe. Para ter uma ideia, depois das investigações da polícia, ainda foram encontradas situações que levam a entender que a criança estava sendo usada em rituais religiosos. Em rituais religiosos, ainda leva a entender a isso. E agora, mais uma vez, eu repito aquela velha história que eu estou conversando com você, querido telespectador do Cidade Alerta. Aonde é que está a humanidade no coração de uma pessoa dessa? Aonde é que está um pouco de senso de amor no coração de um indivíduo e de uma indivídua como mãe que faz uma situação dessa? Onde é que está o comprometimento pelo cuidado? A nossa repórter Samara Batista entrou lá dentro da residência onde eles moravam. E quando ela entrou, ela vai mostrar agora detalhes, você vai ver este caso, detalhes de cada canto da casa. E você vai se impressionar com o que tinha dentro da residência. Foi no Cidade. O caso bárbaro da criança de 1 ano e 8 meses que foi espancada, estuprada e morta em Parauapebas ainda revolta a população. A Delegacia Especial de Atendimento à Criança e ao Adolescente informou que há uma linha de investigação para descobrir se a morte do bebê foi premeditada pelo padrasto e pela mãe. Esta aqui era a casa onde vivia o David e a Irislene. Eles teriam se mudado há um pouco tempo para cá, depois de um primeiro local que eles moraram em Parauapebas. Mas eles tiveram que sair da casa alugada que moravam porque a dona do imóvel ficou sabendo dos rituais que eles faziam no local e acabou pedindo o imóvel de volta. Então eles vieram aqui no alto do bairro Liberdade, fica na região periférica de Parauapebas, aqui no sudeste do estado. Entrando na casa, a gente já vê, eu vou pedir para o Marcos Afonso, nosso cinegrafista, mostrar aqui no chão, a gente já vê que tem várias coisas espalhadas pelo chão que são parte de rituais religiosos que ele realizava. A gente não consegue descrever que tipo de coisa era, né? A gente vê copo com vários tipos de líquidos, ovos em vasilhas, inclusive mais aqui na frente, Marcos, mostra que a gente vê que tem fotos de casais dentro dessas vasilhas que eram um tipo de rituais religiosos que ele fazia, trabalho que ele vendia para essas pessoas e tem aí mostrando como era. Logo aqui na frente a gente tem um altar com várias bebidas alcoólicas, eles chamam de altar, né? A gente pode utilizar este termo também para poder descrever como era aqui dentro da sala quando se entra na casa dele. Além disso, tem também esse outro aqui, que também é um dos principais lugares que ele fazia várias canções. A gente conversou com os vizinhos aqui do lado, ele sempre cantava muitas músicas e ele incorporava entidades, são palavras que os vizinhos falaram pra gente, né? Ele colocava esse chapéu aqui, os colares, quando ele incorporava, fazia esses rituais, e eles também confirmaram que a mulher, a mãe da criança, a Irislene, participava e cantava junto com ele, participava de toda esse ritual que ele fazia. Mas aqui, Marcos, vamos mostrar, olha, a gente vê brinquedos da criança aqui, né? A gente vê uma boneca. Aqui era o quarto o quarto principal que eles ficavam.
A gente vê que está toda revirada a casa porque a polícia já veio fazer busca e apreensão, a comunidade também já veio aqui conhecer, fazer foto, né? Não depredaram o local porque não é um local alugado. A gente vê aqui mais brinquedos, roupas da criança aqui, olha, um shortinho da criança. Aqui no chão tem mais roupas espalhadas pelo chão. Vou pedir para o Marcos mostrar aqui pra gente, olha, várias roupas da criança colocadas no chão, blusinha, vestidinho da criança, né? A criança que tinha 1 ano e 8 meses faleceu no último dia 8 de traumatismo craniano. E aqui a gente encontrou até aqui, ó, currículo dele. Ele estava imprimindo currículo para poder distribuir no mercado, o David Renato. Você imagina, ele procurando emprego, né? Para sustentar esse tipo de ritual, esse tipo de coisa que ele fazia e que não era de hoje, né? Já que a gente já sabe que ele tinha, em setembro, tido um envolvimento e estava foragido em Quaraci, veio para Parauapebas, estava há pouco tempo aqui, mas foi descoberto logo. A gente conseguiu mais informações com a delegada responsável pelo caso. Ela descreveu os detalhes e atualizações sobre o que está acontecendo e principalmente a participação, que agora é muito mais confirmada, da mãe da criança em todos esses rituais. A gente foi até a casa e encontramos lá uma calcinha da neném pendurada no varal com sangue. Parecia que era um sangue recente, um sangue bem na região do ânus. Encontramos sangue na toalha que ela foi enxugada, encontramos sangue no colchão, numa fronha. Recolhemos esse material e encaminhamos para o centro de perícias, né? Encontramos também vários objetos que indicam rituais religiosos, né? A gente não descarta nenhuma possibilidade, inclusive dessa criança ter sido submetida a rituais religiosos, né? Hoje pela manhã uma colega minha me ligou de Belém e me informou que ele abusou sexualmente de uma criança, também num centro, numa casa que ele tinha em Coroaci, de rituais religiosos. E essa casa era dos dois, tanto da mãe da criança quanto dele. E ele veio foragido para Parauapebas e ela veio atrás dele. Então ela tinha consciência de tudo o que aconteceu. Quando foi que aconteceu isso em Belém? Esse crime foi em setembro do ano passado. Foi representado pela prisão preventiva dele, foi deferida e eu darei cumprimento ainda hoje, né? Vou notificá-lo lá no presídio, que ele está preso também por este estupro de vulnerável que ele cometeu em Coroaci, né? A gente já estamos certos da materialidade, né? A criança morreu devido a traumatismo craniano causado por ação contundente. Ela foi espancada. No outro endereço que eles moravam, testemunhas relataram que a criança aparecia todos os dias com uma marca, um hematoma no rosto diferente, com um inchaço no rosto, e que durante 15 dias ela ficou sem sair de casa. Então isso nos preocupou bastante, que essa criança já poderia ter sofrido também uma agressão muito forte e que eles não deixaram a criança sair de casa para não causar suspeita perante os vizinhos, né? E eles sempre com essa desculpa, ela sempre com essa desculpa de que a criança tinha caído, viam também que eles faziam criança participar de rituais religiosos durante a madrugada. Uma vez viram ele saindo com uma sacola preta para o mato e a criança estava junto. Então, eles não poupavam a criança de nada. Ela relatou que no dia do crime, ela tinha saído para comprar carne, informou qual açougue que ela foi. E quando voltou, a criança já tinha caído da cama e já estava desfalecida. E aí a gente puxamos as câmeras do estabelecimento e em momento nenhum ela esteve no estabelecimento. Ela ficou durante o crime todo em casa. Ainda de acordo com a polícia e o IML, o pai biológico da criança veio a Parauapebas buscar o corpo da menina na última quinta-feira e estava pedindo ajuda financeira para o bebê ser levado e sepultado em Belém. Os responsáveis pelo crime estão à disposição da justiça. Os dois são coautores do crime, tanto de estupro, ela na modalidade omissiva, claro, porque ela tinha o dever de impedir, né?
e tanto no feminicídio. Entretanto, o que falta a gente ainda concluir, que a gente vai ouvir uns testemunhos, a motivação que levou eles de espancarem a criança até a morte. Se foi tortura por torturar, se foi através desses rituais religiosos. É isso que a gente está buscando para fechar o inquérito. O inquérito será encerrado até quinta-feira da semana que vem e até lá a gente já vai ter toda essa motivação que levou eles a cometerem essa atrocidade. Você viu a situação, né? É complicada. Pode vir comigo, comandante Gisele, pode vir comigo. Eu tenho um recado para você da Leonardo Motos. A Leonardo Motos, você sabe, é o rei dos preços baixos. Você pode ir, que você vai encontrar o melhor lugar para cuidar da sua motocicleta, da sua bike, enfim. Leonardo Motos com preços especiais para você. Confira as ofertas. Olá, Redenção, Leonardo Motos, o rei dos preços baixos, enlouqueceu. Venha para cá consertar sua moto para o Natal, final de ano. Tem preço e é barato. Óleo no Leonardo Motos, só R$9. Pneu para sua moto, a partir de R$65. Bicicleta Aro 12 é só R$150. Óleo, muito barato, no braço, R$13. O rei dos preços baixos é o Leonardo Motos, aqui na Avenida Araguaia, e a loja está aqui. Todo mundo sabe aonde é. Venha comprar. Aqui dinheiro pouco paga. É, nossa estrela! Eu vou dar uma pausa para um rápido intervalo comercial. Não sai daí, já que eu volto com uma matéria especial. Vamos te dar dica através dos bispos da Igreja Universal de como você lidar com o relacionamento, dentre outras coisas, um papo bem legal. Não sai daí, é já que eu tô de volta. Já pensou o que você faria com 85 mil reais? E se você ganhasse um Gol ou uma Moto Factor 0 km? Seria um sonho, né? Um sonho que pode virar realidade com a Carajás Motos Yamaha. Faça um consórcio Yamaha e concorra a tudo isso! 85 mil reais em grana viva! Um Gol ou uma Moto Factor 0 km? Venha pra Carajás Motos, onde as melhores motos e os melhores serviços esperam por você. Fone 94-99152-1730. Você busca por sintomas ou prevenção? E se ao invés de procurar por dores no corpo, você procurar por focos de dengue? Se ao invés de caçar o mosquito, você juntar a família para procurar água parada? Se trocar dias de cama por uns minutinhos para procurar focos pelo bairro? Todo lugar com água parada oferece perigo. Todo lugar com uma galera de responsabilidade acaba com os mosquitos. Na internet, antes de buscar por sintomas, busque por prevenção. Acesse o site e veja as dicas. Uma campanha BRK Ambiental. De repente, você tem um produto muito bom para vender. O mercado tem muitos clientes que gostam de produtos de qualidade. Mas os clientes não sabem do seu produto. Faça o seu produto ficar conhecido. Venda muito mais. Tenha mais lucro. TV Adonai Canal 19, afiliada Record TV Belém. Quem anuncia, vende. Estou de volta no seu Cidade Alerta. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação na TV Adonai, a TV que mais cresce no sul do Pará, em todo o estado do Pará, e junto com você para levar informação com qualidade, verdade, credibilidade e que te ajuda, como essa matéria que eu vou trazer agora para você. Os bispos da Igreja Universal, responsáveis pelo programa The Low School, prepararam um material muito bacana sobre como você deve lidar no seu relacionamento, como deve lidar com as questões do término dele e outra série de dicas bem interessantes que você vai acompanhar agora aqui no seu Cidade Alerta. Cíntia Cocato, existe vamos dizer assim, um manual de etiqueta, uma forma mais correta, certa de se terminar um relacionamento? Eu acredito que uma forma respeitosa.
né? Porque não devia ser etiqueta, né? Porque o fato de você terminar olho no olho, né, ali falando com a pessoa, você mostra o respeito, né? Então eu acho que isso é fundamental. O fundamental. O namoro, ele serve para conhecer a pessoa. Então, quando se inicia o namoro, a gente tem dois objetivos. Vai avançar para um noivado ou para um casamento, ou então, olha, não dá certo, vamos terminar. Então, a forma, como disse a Cíntia, respeitosa, é expor o motivo. Ó, não vai dar mais por causa disso, e vamos terminar. Ou então, né, que não é o caso de terminar, vamos fazer os ajustes necessários para manter o relacionamento. Você está me olhando assim, já sei que você ia falar. Eu estou sentindo uma eu tô, no ar. Porque eu já passei por isso. Conta pra gente. Então, né, no início, quando a gente começou a conversar, então uns 3 meses, ele terminou comigo. Né, ele chegou para mim e não me falou motivo. Então, alegou o quê? Ele só falou assim, olha, a gente é muito diferente um do outro, então segue a sua vida, que eu sigo a minha, e pronto. E eu fiquei assim, mas como assim, diferente no quê? Né? Então, assim, ele não me deu nenhuma razão, e isso é realmente um pouco frustrante, né? E passa muita coisa na cabeça, né? Você fica ali, mas por quê? Poxa, estava dando tão... A gente estava indo bem, né? A conversa estava boa. Então, quando ele fez isso, eu não soube, assim, né? Como você reagiu? Na hora eu fiquei assustada, porque eu realmente... Porque estava bom. Né, a gente estava indo numa conversa boa, então assim, na hora eu fiquei muito assustada e depois eu fiquei bem frustrada. Né, e aí eu assim, fiquei chateada, né, não procurei, né, não fui atrás, isso não procurei. É uma importante para se valorizar. Exatamente, porque ainda mais porque a gente estava perto, no trabalho a gente acabava se vendo, né? Então assim, eu não corria atrás, né, não ficava perguntando, porque ao mesmo tempo eu falei assim, poxa, não é assim. Ela né? fazia charminho. Charminho. Ela passava por mim, sincera e tal. Isso. E isso é importante. Às vezes, quando há o término, por exemplo, eu não preenchi todas as lacunas quando eu terminei com ela. Não falei o porquê, é isso. Eu só disse assim, somos diferentes, vamos terminar. Mas o que eu queria não era terminar. Eu queria ajustar as diferenças, mas não sabia como. Por isso que a gente entra em alguns relacionamentos que a pessoa vai e volta. O ioiô. O ioiô. Porque ela não queria terminar. Ela queria ajustar as diferenças, mas não sabe como. Então, por não saber como, quer saber? Acabou, não tem mais jeito, termina. Mas depois sente saudade, gosta da companhia, quer fazer dar certo, volta, mas não resolve o problema que ela quer resolver. Porque assim, são 2 pessoas que se gostam. Na maioria das vezes é isso que acontece. Ninguém namora com alguém que não gosta. Não gosta, exatamente. Então assim, são 2 pessoas que se gostam, mas como ele falou, não sabe como dar certo. Então o que acontece? Termina. E aí vem a saudade, e aí vem aquele momento romântico, sabe? Olha, vamos voltar, poxa, eu te amo, a gente se dá bem, vamos colocar uma pedra. Normalmente sempre é assim, vamos colocar uma pedra no que aconteceu e vamos seguir em frente. Só que segue em frente com os mesmos problemas, sem resolver, sem expor fechar, os problemas, sem expor os problemas, né? Então o que acontece? Os problemas estão ali e mais ainda, porque existe a insegurança. Porque no início, porque depois ele veio falar comigo, né, que queria voltar, né, pra gente... Ele que foi atrás. Ele que veio atrás. Firme. Eu fiquei firme e ele veio atrás. Só que assim, se eu voltasse só assim, ai, poxa, que bom que ele veio falar comigo, que bom que a gente voltou, vamos seguir em frente. Ia haver uma insegurança dentro de mim, de pensar assim, será que ele vai fazer de novo? Será que ele vai agir dessa forma? Então, além do que aconteceu, de eu não saber o porquê, e se a gente seguisse em frente, ia ter um outro problema, que é o que acontece. Quando as pessoas vão e voltam, o maior problema está ali, que às vezes é a questão do ciúme, né, é a questão de que suas amizades, a insegurança. Quer dizer, volta no relacionamento com aquele mesmo problema e mais ainda, como, vamos botar assim, mais evoluído. É um problema muito mais evoluído. Que você fica com o pé para trás, vai que aconteça de novo. Exatamente. Então, quando ele veio falar comigo, o que eu fiz? Falei, você quer? Porque eu também queria, né? Eu estava ali, porque eu tinha um interesse, eu gostava dele já, né? Então, quando ele veio falar, eu falei assim, então tá bom, então vai falar com meu pai. Era um teste para saber se ele queria de verdade. Exatamente, esse foi o teste, né? Você quer? Então vai falar com meu pai. E eu mostrei que eu me valorizava também. E isso é bom, porque aí não pode entrar em um relacionamento para brincar com ninguém, né? E o que acontece muito é que as pessoas não cumprem o papel do namoro. As pessoas não entendem por que namorar.
Qual é o papel do namoro? Qual é o objetivo do namoro? É conhecer a pessoa para ter um relacionamento sério para a vida toda. Esse é o papel do namoro. Não é brincar com a pessoa, passar um momento. As pessoas não são descartáveis. Mas muitas pessoas pensam que pessoas são descartáveis, brincam com sentimentos umas das outras. Terminar por telefone, por WhatsApp, por e-mail, sinal de fumaça. Não se faz isso. Para terminar com alguém, tem que chegar, olhar nos olhos e terminar. O namoro cumpre esse papel. Vamos nos conhecer. Hoje as pessoas não fazem isso, elas pulam todas as etapas. Depois de uma semana, já tem a chave de casa, já tem uma gaveta separada. Já tem um filho. Já tem um filho. Ah, mas vocês são casados? Não, a gente tá ficando, tá namorando, mas pulou todas as etapas, atropelou tudo. Então o namoro é para isso, é para se conhecer. Ok, nos conhecemos, vamos em frente. Só que as pessoas não cumprem o papel do namoro. A única coisa que não acontece no namoro é se conhecer. É isso que elas é não se interessante, conhecem. né? Faz de tudo. Mas se conhecer mesmo, não que conhece. É o básico. É. Esse relacionamento ioiô, ele pode virar um relacionamento estável? Com certeza. Pode. Pode. A partir do momento que a pessoa começa a fazer o que é certo. Porque o que acontece com o ioiô é isso. Esse vai e volta é porque não se resolvem os problemas. Então, ficam ali tentando. Mas se a pessoa senta e resolve o problema, vamos entender a raiz desse problema, por que toda vez a gente briga, por que toda vez que a gente está perto a gente discute, por que tanto ciúme. Então, quando se senta para conversar olho no olho, né, também não tem esse negócio, vamos conversar, vamos resolver esse problema. Não dá para conversar uma coisa séria por mensagem. Não dá, nem por telefone. Não, tem que ser olho no olho mesmo, porque olho no olho isso passa segurança. Né? Então, quando se senta para resolver a situação e resolve, então tem futuro. Só que as pessoas têm que entender que quando vão falar sobre um assunto, tem que falar sobre aquele assunto. A gente atende casais e seria cômico se não fosse trágico. Na hora que a gente está atendendo, é um ataque, né? Porque ele é ciumento. Ah, você é ciumento. Não, mas eu sou assim porque ela é insegura. Ah, não, mas eu sou assim, quer dizer, o problema inicial que foi colocado na mesa já se perdeu com um monte de outros problemas, não se resolveu nada. As pessoas não sabem discutir para resolver o problema, que é o que acontece na maioria dos casos. Aí se estressam, terminam. Voltam, não resolvem nada, se estressam de novo, terminam. E é aquele ciclo vicioso até que um se fere profundamente, acaba criando raízes de amargura, insegurança, cicatrizes que vão levar para um outro relacionamento. Terminar por telefone ou por mensagem, o que demonstra isso? É não querer enfrentar o problema? Eu acredito que sim, sabe? Eu acho que mostra uma certa, não sei se dizer essa palavra, um pouco de covardia, sabe? Mas eu acho que falta isso, de encarar a pessoa. É mais fácil para quem está terminando? Joguei a bomba e sai correndo. É quase isso. É um pouco de imaturidade também, né? A pessoa não é o correto. Está errado, não se pode terminar. Não começou por telefone, o David não era para ter começado pelo telefone ou pelo WhatsApp. Tem que respeitar a pessoa, o momento que se viveu, bom ou ruim, tem que respeitar a pessoa e terminar, assim, não é o modo correto de terminar, mas como você falou no começo, respeitoso. Não dá mais por causa disso. Já tentamos, cada um segue o seu rumo. É a forma, né, ideal. É olho no olho. Quando você termina um relacionamento, no caso do Fernando e da Mayara, o Fernando começou a postar fotos dele sozinho, na piscina, com bebida, e a Mayara resolveu apagar todas as fotos das redes sociais. O que demonstra? Um mostrando que está bem e o outro preferindo apagar tudo do passado, assim? Eu acredito que quando a pessoa termina o namoro e começa a postar assim, eu tô bem. Olha como eu tô bem, olha como eu tô feliz, ou já, às vezes, posta já com uma outra pessoa, né, já abraçando uma outra pessoa. Eu acho que é mais para cutucar, sabe, para mostrar que, olha, você não me quer, mas olha como eu tô bem. Só que isso, no fundo, não é, sabe, mostra também uma insegurança. Não é real, né? Não é real. Porque ninguém deixa de amar, gostar do outro tão rápido, né? Porque um término machuca. Pode ser, assim, se foi um término de, olha, não deu certo, um namoro, assim, que viu que realmente não deu, que pode acontecer, né? De namorar e falar, olha, não deu certo, a gente, olha, enfim, não deu certo. Então, essa questão de, eu tô bem, não é bem assim, porque dói.
todo término traz alguma dor, traz algum tipo de reflexão também. Então, quando eu termino um namoro, seja o que for, eu tenho que refletir sobre aquilo também. Então, essa questão de oba-oba, tô agora aqui, tô feliz, sabe? Vou mudar meu visual, né? Normalmente, vou emagrecer, porque olha como eu me valorizo. Não se mostra que se valoriza dessa forma, forma, né? Essa história de solteiro sim, sozinho nunca, né? Nunca tô mal, isso não existe. Na foto fica legal, mas a realidade não é essa. É diferente. A gente atende muitos casais assim, todos os dias praticamente nós atendemos. E é sempre a mesma coisa. São feridas camufladas por uma foto legal, por um slogan bacana, mas a realidade não é bem essa. É mais para dar uma catucada no outro. E quando um começa a namorar, logo um tempinho, o outro aparece, já arruma alguém. Estamos falando de jovens talentosos com milhões de seguidores nas redes sociais. Será que isso também atrapalha essa pressão de chipo o casal, torço pelo casal ou critico o casal? Pode atrapalhar? Eu acredito que sim, sabe? Mexe um pouco no emocional da pessoa, sabe? Poxa, tá todo mundo ali, tá todo mundo vendo, todo mundo torcendo, né? Ao mesmo tempo, eu acredito que há uma preocupação, sabe? Com esses seguidores. Então, ao mesmo tempo, assim, deixa eu mostrar para eles também que eu tô bem, né? Para eles não se preocuparem comigo. Não se preocuparem comigo. Então, eu acho que o fato da pessoa também ser famosa envolve muitas outras coisas, sabe? Ela não pode... É como se ela não pudesse ter o tempo suficiente. Ter o luto dela. Ter o luto dela, o tempo suficiente para superar aquilo, né? Por quê? Porque eu tenho que mostrar para os meus fãs que, olha, vai em frente. Você está passando por isso também? Olha, faça como eu fiz. A vida segue. A vida segue. E como são músicos também, as músicas levam a isso também, né? A ideia é que o artista não falha, não erra, não sente dor. Não é humano, né? Não é humano e essa não é verdade. O artista sente e acaba sentindo muito mais por conta dessa pressão. Às vezes ele quer tomar uma atitude, mas ele é pressionado. Então, se não souber dividir bem a parte do artista, da pessoa, a frustração é muito maior. A gente falou que eles têm um relacionamento ioiô. Até esse momento que a gente está gravando a entrevista, eles estão separados, mas eles podem voltar. Exatamente, a gente não sabe. A gente não sabe. Na gravação estavam separados. De repente, quando o programa vai ao ar, já estão juntos. Então, que se estiverem juntos... A gente torce para que vocês fiquem bem, juntos ou separados. Mas para não separar de novo. Mas que aprendam com os erros do passado, né, Cíntia? E coloque na mesa o que incomoda, aprenda a melhorar um para o outro, porque isso é relacionamento. É quando um se importa com o outro a ponto de melhorar. Eu melhorei muito por causa da Cíntia. Eu tive que mudar. Eu já vi muita gente falar assim, esse é meu jeito. Né? Tem que engolir orgulhoso, né? Não, então tem que dar um jeito no seu jeito. Se o seu jeito é o problema, dá um jeito no seu jeito, em nome da relação. E se a intenção realmente é voltar, volta da maneira certa, sabe? De sentar, de conversar. Foi o que causou, né? Ter essas perguntas, esses questionamentos. O que causou essa separação de novo, né? O que causa tantas brigas? Então, tendo isso, se conversando, aí a gente torce. Claro. E não é só para a Maiara e para o Fernando, não. É para todos, né? Que estão vivendo uma situação de relacionamento ioiô, aprender a resolver essa situação. A gente torce para que as pessoas vivam o amor inteligente. E sejam felizes. Então, para finalizar, para quem está nos assistindo, dicas para quem não quer terminar um relacionamento, evitar o fim de um relacionamento. Uma dica importante é essa: fechem as brechas, né? Então, se há problemas, se há muitas brigas, se há discussões, a melhor forma de você resolver é sentando e pontuando esse problema. Não é acusando um ao outro, não é agredindo um ao outro, mas é no momento que vocês sentarem para conversar, ouvir e resolver essa questão. Então, assim, uma dica que eu penso assim ser muito rica para um relacionamento é fechar as brechas. E uma dica também é: não pule as etapas. Por favor, não faça isso. Não se entregue a uma pessoa que você acabou de conhecer. Tem gente que na primeira noite, na primeira semana já olha, eu te amo. Você não conhece a pessoa para dizer eu te amo. Espera, calma, espera. O namoro é para isso, é para você conhecer a pessoa. Então conheça primeiro, veja quem é, a conversa, o papo, tudo, para você não mergulhar de cabeça
e cair numa piscina sem água. Então, respeite as etapas, aí vai dar certo. Na Drogaria Santa Bárbara você encontra a promoção Cashback Dinheiro de Volta, dentre várias outras. Então procure a Drogaria Santa Bárbara mais perto de você. 3 endereços para atender você e sua família do jeito que você merece. Na Drogaria Santa Bárbara você pode confiar, porque eles entendem você. Cashback, dinheiro de volta, promoção compra e ganhe. A Drogaria Santa Bárbara é a única farmácia que você compra e tem o seu dinheiro de volta em produtos e descontos. Isso mesmo! Venha conhecer o Cashback. Você não faz parte ainda do Cashback das Drogarias Santa Bárbara? Venha conhecer! Cashback veio para revolucionar. Cashback é dinheiro de volta para você em produtos e descontos. Uma mulher foi presa por tráfico de drogas em Orilândia do Norte. Você vai acompanhar agora a quantidade de drogas que estava com ela, que é de chamar a atenção. Põe no Cidade. Durante ronda de rotina, no último sábado, dia 11, por volta das 22 horas, uma guarnição do motopatrulhamento da Polícia Militar foi informado que no bar localizado na Avenida das Nações, por nome de Joyce, no município de Orilândia do Norte, estaria acontecendo a comercialização de produtos de entorpecentes. Diante das informações, a guarnição se deslocou até o local e foi feita uma abordagem no bar, aonde encontraram uma quantidade de entorpecentes tipo maconha, com o nacional Bruno da Silva Rodrigues. E após breve entrevista, o mesmo informou que havia mais na residência do Reniche Matabadal, genro de sua companheira, a senhora Joyce. Diante dessas novas informações, os policiais se dirigiram até a residência da senhora Joyce, aonde localizaram o restante dos entorpecentes, totalizando 334,14 gramas da droga. Os policiais não ficaram satisfeitos, pois suspeitaram que havia mais entorpecentes na residência. Localizou algumas pedras de oxi, conhecido como crack, que estavam em poder da senhora Joyce Tereza Favacho Ribeiro, totalizando 29,2 gramas, e a quantia de R$ 1.167,05. Os policiais então conduziram as 3 pessoas direto para a Delegacia de Polícia Civil de Orilândia do Norte e entregaram à disposição do delegado titular da cidade, Dr. Luiz Alberto Almeida, que tomará os procedimentos cabíveis. Eles deverão ser autuados por tráfico de entorpecentes. Drogas lá naquela região. Para você ver, olha a quantidade de drogas que foi encontrado com esta mulher. Se essa quantidade de drogas enorme chega até o mercado ilícito, o mercado do tráfico, os beneficiados nessa história toda é só o traficante. Porque a pessoa que é viciada, que é usuária, que não consegue se libertar dessa vida, a única resposta que ela vai ter é negativa. A única consequência que vai vir sobre ela é a consequência negativa. Vai aumentar a dependência na droga, vai aumentar a dependência no crack, na maconha, seja ela qual for. E para isso, para conseguir suprir sua necessidade, para não ter que passar pela dureza da abstinência, vai fazer aquilo que for possível para poder conseguir. Aí por que alguns acabam indo para o lado errado? Porque automaticamente, quando alguém está envolvido com drogas, as pessoas nunca o olham com bons olhares. Então, geralmente, acaba perdendo o emprego, acaba perdendo a oportunidade que tinha. E aí, como é que banca o vício se não tem condição? Resultado, apelam para as oportunidades que lhe aparecem. Que, no caso, são elas fazer aquilo que não é certo. Praticar o crime, praticar o roubo, tudo isso para poder sustentar. E o que deixa a gente assim triste é ver a situação que elas têm vivido. É olhar e ver que comete um crime tão grave para poder depois ir no lugar, ter tirado a vida de alguém e trocar a vida de alguém por uma pedrinha desse tamanho de crack. Infelizmente, essa é a realidade que muitos têm vivido, infelizmente. Ainda bem que graças ao trabalho da polícia,
essa daí foi interceptada. E problema, ela não vai dar mais por um bom tempo. Eu vou para mais um rápido intervalo comercial, não sai daí, é já que eu estou de volta. E quando eu voltar, tem mais matéria, mais informação aqui no seu Cidade Alerta, porque você sabe, é do jeito que o povo gosta. O novo Brutus Filé dos Girafas é feito com o delicioso e suculento filé mignon. Mas ele não é só para quem diz: eu sou rica! Também é para quem diz: eu não sou tão rica. Eu era rica, mas não sou mais. Eu sou aposentado. Eu sou de humanas. Oi, eu sou a girafina. Brutus Filé Mignon, o único filé possível. Girafas, a vida é um prato cheio. To the new times. Bye bye, honey, hold tight. Welcome to the fresh new start. Bye bye, baby, goodbye. Say hello to new times. Venha fazer um best drive na NB Automóveis, a sua concessionária Volkswagen. De volta no seu Cidade Alerta para informar, noticiar e levar até você aquilo que você já sabe. A informação do jeito que acontece, e eu disse, o intervalo nosso é rapidinho, é lá e cá. Eu já voltei para cá para poder levar até você a informação. Você deve lembrar do caso que aconteceu com o cantor sertanejo Vitor, da dupla Vitor e Léo. E as informações, quando aconteceram, logo começaram a correr, que ele teria agredido a sua companheira, que estava grávida e ainda a chutes. Pois é, o tempo passou, a polícia continuou investigando e somente agora, imagens do acontecido foram divulgadas. E para surpresa de todos, ele foi condenado. O final dessa história, você acompanha agora, Põe no Cidade. É a primeira vez que estas imagens vão ao ar. A data está no vídeo, 24 de fevereiro de 2017. Em um prédio de alto padrão em Belo Horizonte, o circuito de segurança do elevador mostra uma mulher em desespero. Com uma bebê no colo, olhando para a câmera, dá para ver que ela fala: "Moço, por favor, me ajuda." Neste outro momento, estão na cena da briga o cantor sertanejo Vitor Chaves, a então mulher dele, Poliana Bagatini, e a irmã do cantor, Paula Chaves. A discórdia virou um longo processo na justiça, que o Domingo Espetacular vai mostrar em detalhes. E isso só é possível porque a juíza do caso decretou o fim do segredo de justiça. Consta que o senhor teria desferido 15 chutes na barriga de uma grávida. A pergunta é, o senhor joga futebol? E essa decisão tem a ver com este vídeo publicado por Vitor no ano passado. Jogo de vez em quando, mas nunca consegui acertar um chute. Vitor diz que foi uma sátira sobre as acusações de agressão à mãe dos filhos dele. Você não compreende que um chute deixa marca numa pessoa? Como é que o tempo todo vocês me chamam de agressor, de mulher grávida, de não sei mais o que, fazem memes, fazem piadas, fazem stand-up com isso, jogam futebol com a minha cabeça para cima e para baixo, mas não é a minha cabeça que está rolando. O que está rolando é o limite de capacidade humana. A história de amor entre o cantor Vitor e a empresária Poliana começou num show da dupla Vitor e Léo. 6 meses depois de namoro, Poliana engravidou da primeira filha. Os dois então decidiram se casar. A cerimônia aconteceu de maneira bem discreta em Uberlândia, Minas Gerais, justamente onde Vitor morava com a família. Vitor já tinha sido casado antes com a modelo Cláudia Swarovski. A união durou só 6 meses e há quem diga que o ciúme da Cláudia foi o motivo da separação. Vitor também chegou a namorar a sexóloga Laura Miller,
Quando ele e o irmão Léo subiram ao palco para comemorar 20 anos de carreira, a Laura estava lá na plateia. E apesar de sempre ter tido nome envolvido em boatos de romances com famosas, Vitor mantém a discrição sobre a vida pessoal. Eu evito ler revistas que falem sobre mim, sobre o Léo, porque o que escrevem de mim muitas vezes está misturado com coisas que eu não sou. Logo depois do casamento com a Poliana, nasceu a primeira filha do casal. Nem babá o cantor aceitou contratar. Ele pretendia encarar o papel de um pai presente. Mas há relatos de que a vida do casal não ia bem. Um dos motivos? Poliana não se dava bem com a mãe do cantor, a dona Marisa. Nesse momento conturbado, Poliana anunciou que estava grávida do segundo filho do casal, o João. E foi exatamente no 4º mês de gestação que a relação entre Poliana e a sogra teria ficado insustentável. A gota d'água envolveu os cuidados com a filha, Maria Vitória. Começou, na noite anterior, que a gente já tinha combinado que a nossa filha ia ficar no nosso apartamento. Ela estava engatinhando, então a gente tinha acabado de colocar tudo. Rede de proteção, fechamos todas as tomadas. Fomos dormir, normal. Aí no dia seguinte, a hora que eu acordei, o Vitor não estava mais lá. E a Maria também não. Vitor tinha levado a filha para a casa da mãe, no andar de baixo. Me senti desrespeitada como mãe. Afinal de contas, a gente tinha entrado num consenso mesmo pelo bem dela, né? Quando pai e filha voltaram para casa, começou a discussão. Aí ele tava muito estourado comigo, muito grosseiro. E ela falou que você não sabe cuidar dela direito. Eu falei, não, agora a gente tá passando dos limites. Eu vou descer, vou falar com ela tá se intrometendo muito na nossa vida. Nervosa, Poliana então partiu pro elevador. Nessa imagem, Vitor tenta acalmar a mulher. Num primeiro momento, parece que Poliana desiste. Só que pouco depois, ela volta pro elevador. Todas as imagens e as informações que a gente está detalhando agora estão no processo que correu por quase 3 anos na Justiça de Minas Gerais. E nele está que quando Poliana chegou ao andar de baixo, houve discussão com a mãe e com a irmã do Vitor. Só que não há imagens do que aconteceu dentro do apartamento da dona Marisa. E fui falar que eu não tinha condição mais de ser nesse formato, que eu era a mãe da Maria, que o Vitor era meu marido, que ela tinha que respeitar isso. A Poliana pegou a porta do meu banheiro, assim, com uma agressividade. Sabe aquele susto que você quase chega a desmaiar? Ela pegou a porta e fez plaf com a porta. Até o portal trincou de tanta força. Eu fiz assim, que isso, Poliana? Aí ela começou a me agredir com palavras. Poliana disse que dona Marisa não recuou em nenhum momento e que a então cunhada começou a ameaçá-la. Você é uma mimada que não sabe de nada, uma menina, eu já criei 3 filhos, você cria ela tudo errado. E começou esquentar a coisa. Aí a Paula começou a falar que ia tirar a Maria de mim, que era muito fácil, que ela era psicóloga e que tirar a Maria de mim era 2 palitos. E aí ela foi saindo, eu até vesti minha roupa toda pra sair. Quando eu cheguei no corredor do meu quarto, assim, eu escutei a barulhada toda na sala. Ela quebrou tudo no chão, foi quebrando, e eu tava descalço. Aí eu dei uma parada, falei, nossa, como é que eu vou passar aqui, né? Aí fiquei quieta do lado de cá, por isso que eu não presenciei nada lá no hall. Uma vizinha ouviu o barulho. Primeiro foi o barulho de vidro quebrando. Um vidro, é uma coisa forte. Não era um vidro pequeno, um copo, vamos dizer, não. Depois a pessoa começou a gritar, aí quebrou o vidro de novo. O cantor também ouviu e correu para o apartamento da mãe. No momento em que Poliana entrou novamente no elevador, toda a confusão voltou a ser registrada. E essa única câmera mostrou tanto o que acontecia dentro do elevador, quanto num pedacinho do hall do apartamento. E isso fez toda a diferença para a decisão da justiça. Às 11h33, Poliana entra no elevador e tenta digitar o código de segurança para subir ao apartamento dela. A cunhada Paula entra também.
Logo atrás está Vitor. Ele puxa as duas para fora do elevador. Poliana vai ao chão, chorando. Ele me arrancou à força. Eu tava querendo subir, digitando a senha para voltar pro meu apartamento para encontrar com a minha filha. Ele me arrancou do elevador à força e me jogou no chão. A impressão é de que Vitor tenta impedir que a porta do elevador se feche e leva uma das pernas em direção a Poliana. Eu não tenho exata lembrança do momento em que eu tomei essa atitude. Eu não pensei, vou retirá-las do elevador. Eu não pensei isso. Eu simplesmente fiz. Eu só não queria que ninguém se aproximasse da minha filha naquela circunstância. Só isso. E as puxei. Ela cai sentada. Eu a retiro do elevador com o pé. O que eu posso dizer é, não tive absolutamente, como não tenho na minha vida, e nunca tive com ninguém, nem homem, nem mulher, nada, atenção de agredir ninguém. No meu ver, foi uma agressão. Eu não sei se dizer se foi um empurrão, se foi um chute nesse momento. Só sei que foi agressivo e me empurrou. Foi com violência, com vontade de agressão, com um olhar nervoso e queria mais. E ele foi vindo pra cima e eu fui segurando a minha barriga e indo pra trás. Mais uma vez, Poliana entra no elevador. Ela ainda chora bastante. O segurança segura a porta enquanto ela parece pedir ajuda para ele. A cunhada entra, tenta abraçar Poliana, mas ela não aceita. Nesse momento, Poliana põe as mãos na barriga de 4 meses de gravidez e senta no chão, chorando muito. A cunhada Paula agacha também e parece tentar acalmar a Poliana. Os 3 saem ao chegar ao andar de cima, onde fica o apartamento do Vitor e da Poliana. Às 11h36, a porta se abre novamente. Poliana quer sair do prédio com a filha de 1 ano, que ficou no apartamento dela com a cozinheira da família. A irmã do cantor parece tentar impedi-la. Poliana então desiste. Só que 2 minutos depois, às 11h38, ela finalmente consegue entrar. A cunhada Paula vai junto, a cozinheira também. Nesse momento, Poliana acena para a câmera e diz: "Por favor, me ajuda." Em depoimento, o porteiro do prédio confirma que viu pelo circuito interno o momento do pedido de socorro. Parecia que ela queria descer e ela olhou para a câmera, como se quisesse alguma coisa com alguém que estivesse na câmera, que no caso o porteiro. A Poliana sai então do elevador e vai pelas escadas do prédio. A mesma vizinha que ouviu o barulho no apartamento da mãe do cantor deixou Poliana então entrar pela porta da cozinha e acessar o elevador. Que precisava descer e ir embora. Ela falou que estava lá sendo mantida em cárcere privado, alguma coisa assim, não sei se foram esses termos. É aí que então Poliana consegue chegar ao térreo. E ela aparentava estar nervosa, pediu auxílio para alguma coisa. Ela parecia nervosa, sim. E pediu auxílio para chamar... Só o táxi. Foi o que eu fiz. Poliana seguiu com a filha direto para uma delegacia. A retirada à força do elevador, a queda no chão e um suposto chute. Esses foram os principais fatos apontados por Poliana na hora de registrar o boletim de ocorrência. Ela se levanta e diz para mim: "Vou na delegacia ferrar com a sua vida." Para mim, o meu estresse máximo da vida foi naquele momento ali. O exame de corpo de delito realizado em Poliana deu negativo. Por isso, Vitor não foi indiciado por crime de lesão corporal, e sim por vias de fato. Ou seja, são atos agressivos que não deixam marcas ou sequelas no corpo das vítimas. Ele, na verdade, a retira à força do elevador. Por isso, a contravenção penal do vias de fato, né? Não há uma lesão corporal nesse caso. Ela é retirada à força, contra a sua vontade, e aí ela cai ao chão quando ela é empurrada. E nesse momento há um gesto com o pé que também não deixou lesão, mas é um gesto de agressão. Algum tempo depois, Poliana escreveu uma carta e publicou nas redes sociais. A
carta dizia que Vitor não a machucou e jamais a machucaria. Ele veio falar que a nossa família em primeiro lugar, que daí ele veio fazer uma pressão emocional para eu assinar uma carta para a imprensa, né? Por se tratar de uma pessoa conhecida nacionalmente, até internacionalmente, houve um movimento muito grande no sentido de tentar evitar que esse registro fosse feito, como forma de preservação da imagem do autor. No fim do ano passado, depois de quase 3 anos, saiu a sentença da justiça. Vitor foi condenado por vias de fato. A punição, 18 dias de prisão simples, em regime aberto. No final, tudo poderá ser convertido em trabalhos comunitários. Eu acho que é uma decisão que ela é exemplar, é uma decisão realmente que tem um valor muito grande. Por quê? Porque mostrou a coragem de uma mulher, dentro da situação familiar que existia, de denunciar um ato de agressão. E hoje, depois da sentença, como estão Vitor e Poliana? Poliana falou que ela não vai falar com você. É nesse lugar tranquilo, muito bem localizado e seguro que Poliana escolheu viver com os 2 filhos aqui em Campinas, no interior de São Paulo. Eu conversei com algumas pessoas próximas a ela e todas descrevem Poliana como sendo uma mãe muito dedicada, amorosa e que pouco sai de casa. Agora há pouco eu tentei conversar com a Poliana, mas por ter esse jeito mais reservado, ela prefere não comentar o episódio de agressão que sofreu. Eu conversei por telefone com o cantor Vitor. Ele não quis gravar a entrevista, mas me disse que nesse momento está com a consciência muito tranquila e que prefere agora preservar tanto os 2 filhos quanto a ex-mulher, a Poliana. Vitor então escreveu uma nota. Desde o início do processo, arquei com os ônus de manter silêncio para preservar minha família. Diante disso, prefiro nada comentar. Deus e eu no sertão. Vitor já não canta mais com o irmão há 1 ano e meio. Léo seguiu carreira solo. Vitor me disse que conquistou a guarda compartilhada e que passa o maior tempo que pode com os filhos. Ele também segue compondo. Diz que a cabeça de artista, mesmo longe dos palcos, nunca para. Vitor recorreu da sentença, mas pelo que parece, a prioridade para ele e para Poliana é exercer com cuidado o grande papel da vida deles, o de ser pai e mãe. A situação aconteceu em 2017, levou-se 3 anos para poder chegar a um resultado e uma punição. Quando se chega à punição, são 18 dias de prisão em regime aberto. Ele ainda recorreu, ou seja, vai virar em nada. Por isso que, às vezes, independente se foi vir de fato ou não, algumas mulheres se sentem retraídas ou têm medo de correr pelos seus direitos. Porque tem medo da demora da justiça, porque tem medo de sofrer durante esse período. Por isso, acarretam um medo tão grande sobre si. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Enquanto algumas leis beneficiam os errados, os certos estão pagando o preço. Eu quero trazer um recado para você, comandante Gesiel. Pega para a gente, comandante Gesiel. Eu já joguei na nossa rede, comandante. Está lá na nossa rede. Pega para mim, porque eu vou falar agora das ofertas do Amarelinho Motos. Amarelinho Motos, você sabe, é a sua concessionária Suzuki aqui em Redenção, com motocicletas fenomenais, onde você pode chegar, pode, dar a entrada, conversar com o pessoal da Amarelinho Motos e garantir uma mega motocicleta. Quem dá mais detalhes para você é o Marlon, Põe no Cidade. Qualidade, tecnologia e alto desempenho você encontra numa motocicleta Suzuki. E aqui na Amarelinho Motos nós temos a DK 150 com parcelas a partir de R$ 170 pelo consórcio nacional Suzuki. E na Amarelinho Motos Suzuki nós temos motores de polpa para você que é amante aí da pescaria e quer muita agilidade aí no seu lazer. Aqui na Amarelinho Motos, acelerando forte com você.
Chegou a hora de eu ir embora, andou embora. Parabéns, Leandro. Feliz aniversário, guerreiro. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela sua participação. Amanhã, 11h50, tem Balanço Geral. Estou esperando você. Deus abençoe.